Irmãos, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus, nosso Senhor, onde agora faremos leitura na palavra de Deus e exposição da palavra, com a fé na instrumentalidade e no poder do Espírito Santo para nos trazer a mensagem da parte de Deus. O texto que nós estamos estudando é o de Colossenses, capítulo 3, e o versículo que nós estamos desenvolvendo é o versículo 19. Nós começamos há 2 domingos atrás a falar nesse versículo e vamos encerrar hoje essa exposição do versículo 19 do capítulo 3. Onde diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Nós já vimos que essa sentença, e não a trateis com amargura, ela tem o seu desenvolvimento na carta de Paulo aos Efésios, onde ele, falando aos maridos, ele entra em detalhes a respeito da relação conjugal do marido para com a sua mulher. E desenvolvendo esse versículo 19 à luz da passagem de Paulo na carta aos Efésios, nós já vimos que os deveres do marido eles começam com o amor sacrificial. E esse amor sacrificial é o amor como o de Cristo pela igreja. O padrão, o exemplo que é apresentado aos maridos para amar as suas esposas é o amor de Cristo pela igreja. Cristo se sacrificou pela igreja. Ele se deu por nós. Foi um sacrifício substitutivo. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E a Bíblia diz que Jesus se sacrificou pela igreja, ele a santificou, ele a purificou por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus está cumprindo essa promessa durante a existência da igreja, dando a essa igreja o poder da perseverança, dando a essa igreja dia a dia o poder para permanecer fiel, através da fé nele, uma fé que ele mesmo concede à sua igreja. E essa igreja, ela vai permanecer fiel até o fim, porque não depende dela, mas do amor de Cristo por ela. E ele vai conduzindo-a com o poder dele mesmo até o fim, para que no fim haja aquela união completa e definitiva que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Ou seja, esse noivado de Cristo com a igreja, que já significa um casamento, ele será plenamente efetivado na volta de Cristo, quando a igreja então será glorificada, será totalmente purificada, terá suas manchas totalmente e definitivamente removidas e entrará então para as bodas do Cordeiro, para a sua glorificação. E então, toda essa relação de Cristo com a sua igreja, que é uma relação matrimonial, ela deve representar para o homem o mesmo amor que ele deve ter para com a sua mulher. E aí há uma série incalculável
de relações, de analogias, de comparações, para que o homem possa meditar a respeito dessas coisas e entender que Deus quer que ele ame a sua esposa de uma forma sobrenatural. Não é simplesmente uma ligação de atração física, de sensualidade, de relações físicas, terrenas, mas, acima de tudo, de uma relação espiritual, que o apóstolo Paulo chama de mistério, porque está além do alcance do nosso entendimento, e, portanto, esse amor precisa ser inteiramente submetido a Deus, para que o próprio Deus governe esse estado conjugal. Esse estado conjugal, cuja responsabilidade é colocada sobre os ombros do homem, sobre a sua mente e sobre o seu coração, é um estado misterioso em que o próprio Deus está interferindo, e o homem só vai compreender a maneira correta de tratar a sua mulher se ele se colocar diante de Deus humildemente, para que Deus o oriente, para que Deus o governe, para que Deus o santifique, para que Deus lhe conceda o poder de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, esse amor sacrificial é um amor que santifica a esposa, é um amor que purifica a esposa. Por isso a Bíblia diz que o leito deve ser sem mácula, ou seja, as relações conjugais devem ser sem impureza, sem perversão alguma. Esse amor deve estar além e acima da vida, pois ele é um mistério. Ele, então, não se resume simplesmente à vida comum do lar, mas ele está acima disso, em ligação com Deus. É um amor que vive a vida comum do lar, ou seja, além de ser sobrenatural, ele é também terreno. Ele precisa estar ligado às responsabilidades e os compromissos do dia a dia. Esse amor deve tratar a mulher com consideração, carinho, ternura, cavalheirismo, educação. Esse amor deve tratar a mulher com dignidade, ela deve receber as considerações que ela merece, ela deve receber a admiração e os elogios que ela merece, o tratamento que ela merece como esposa, como mãe, como mulher, como auxiliadora idônea, feita idônea da parte de Deus. Quando a mulher não é tratada assim, é o próprio Deus que é ofendido, e os maridos precisam tomar consciência disso no dia a dia, porque qualquer agressividade, injustiça que o homem comete contra a sua esposa, ele está cometendo contra Deus, que a fez idônea para ele. Se ele não a considera idônea através de um tratamento injusto e humilhante, então ele está ofendendo o próprio Deus. Deve ser um amor piedoso, um amor que é vivido na consciência de que está sendo vivido na presença de Deus, porque do contrário ele vai interromper as orações. É o que o apóstolo Paulo fala. O amor que torna a mulher insignificante é um amor que interrompe as orações por parte do marido. Deus está repreendendo, Deus está disciplinando. Esse amor precisa ser sem amargura. E foi aqui que nós interrompemos a mensagem
no domingo passado, explicando o que é um amor sem amargura. Nós falamos que é um amor sem intolerância, ou seja, um amor paciente, benigno, que tolera as coisas, até mesmo as injustiças, considerando que a mulher é a parte mais frágil, é a parte mais fraca, apesar do movimento feminista dizer que não, esse determinismo da mulher como a parte mais frágil, mais fraca, é da própria Bíblia, é da própria palavra de Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu assim. Ela é uma auxiliadora idônea, capaz. Não é menor, não é menos inteligente, não é menos sábia, não é menos prudente do que o marido, mas a sua constituição é mais frágil, a sua estrutura, inclusive psicológica, é mais frágil. E isso é evidente, e isso é científico, é biológico, mas antes e acima de tudo é teológico, porque foi o próprio Deus que estabeleceu assim. Então, é necessário que ela seja tratada com paciência, com tolerância, suportando essas debilidades, essas fraquezas, compreendendo-as, para evitar que ela seja tratada com rispidez, com falta de educação, com grosseria, com amargura, com impaciência. Amor sem amargura é um amor sem injustiça, é um amor sem ciúme. E aqui foi o momento, então, que nós suspendemos a pregação. Mas, então, continuando a explicar o que é esse amor sem amargura, é um amor sem raiva, um amor sem irritação, é um amor que não se exaspera. Nós, homens, depois da queda, ficamos com a tendência de projetar nas nossas esposas os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. E isso começou com Adão, lá no Éden. Quando Deus confrontou Adão com o seu pecado, ele não assumiu, ele jogou a culpa na esposa. Ele falou, essa mulher aí que o Senhor me deu, foi ela. Ela me deu do fruto. Então, ele projetou a sua culpa não somente na mulher, mas até mesmo em Deus. A mulher que o Senhor me deu, foi ela. Então, nós homens, nós maridos particularmente, temos essa tendência de projetar na mulher as coisas ruins, adversas que acontecem dentro de casa, culpando-a ostensivamente ou inconscientemente das coisas ruins que acontecem na vida doméstica, na vida conjugal. Eu estou dizendo isso de experiência própria, porque eu já fiz isso muitas vezes no início do meu casamento, e tenho consciência disso, eu tenho lembrança disso. Eu já pedi perdão a Deus, já pedi perdão a ela, e Deus me concedeu a bênção do arrependimento para não ser injusto mais nessa área. Eu já tive dias em que injustamente eu me irritei com a minha esposa e passei
o dia inteiro emburrado, até mesmo me negando a falar com ela, a responder a ela, porque eu estava ressentido com ela e de repente ela não tinha culpa de nada, a culpa era minha. Mas eu precisava de alguém para descarregar a minha frustração, e aí a pessoa mais perto é a mulher. Isso antes dos filhos, porque depois é mais fácil descarregar nos filhos, mas isso é assunto para daqui mais um pouco. Então, irmãos, isso acontece na relação conjugal. Nós não somos perfeitos, nós ainda não conseguimos obedecer perfeitamente a palavra de Deus. Os homens ainda não conseguem amar sacrificialmente, de maneira perfeita, as suas esposas. Mas a partir desse momento em que eu estou compartilhando com vocês as minhas experiências, e eu sei que vocês estão assumindo esse tipo de experiência na vida de cada um, então, a partir desse momento, nós precisamos, como diz a palavra de Deus, nos colocarmos vigilantes o tempo todo, para que na primeira oportunidade que surgir da gente cometer esse pecado contra a esposa, nós estarmos preparados para resistir e vencer. Porque a tendência, ela é muito forte, ela é muito grande, de sermos injustos, de tratarmos a esposa com amargura, para que prevaleça a nossa hombridade, por assim dizer, para que prevaleça a nossa autoridade, a nossa liderança. E todos os dias e o tempo todo, nós estamos sendo tentados a agir com amargura para com as esposas. E se nos prepararmos para isso, nós poderemos viver vitoriosamente uma relação conjugal pacífica, harmoniosa, sem atritos, sem hostilidades, sem grosserias. Então deve ser uma relação sem raiva, sem ira, sem rancor, sem gritaria, sem ofensa, sem mau humor. Deve ser uma relação sem murmuração e sem reclamação. Todos nós somos tendenciosos a reclamar de tudo, a murmurar contra tudo. Isso é resultado da queda. Porque com a queda veio a insatisfação absoluta. Antes da queda havia uma perfeita e absoluta satisfação. O homem se sentia realizado, se sentia satisfeito, se sentia feliz. A queda trouxe a insatisfação, e então nós vivemos insatisfeitos de tudo o tempo todo, por mais que nós tenhamos. Nada pode nos agradar por causa do pecado que há em nós. A restauração desse estado de insatisfação veio com Jesus Cristo, que nos trouxe da parte de Deus a reconciliação.
E então o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus agindo em nós, restaura em nós a capacidade de vivermos satisfeitos, porque agora temos uma nova relação com Deus e Ele nos satisfaz. Mas pelo fato de nós ainda carregarmos a natureza pecaminosa, então a satisfação não é absoluta, não é completa. E por qualquer coisinha a mais que nos insatisfaz, então nós reclamamos, nós murmuramos, nós verbalizamos a nossa insatisfação, ofendendo e agredindo principalmente a esposa. E aí entra aquele problema da esposa querer agradar o marido e o marido continuar insatisfeito e o marido não corresponder a esse agrado, não ser agradecido e tratar com ingratidão a mulher. E isso é o que tem prevalecido. E é isso que tem levado muitos casais perante o pastor para tentar resolver desentendimentos domésticos. Porque um nunca está satisfeito com o outro. Sempre há atritos. A insatisfação, ela gera o distanciamento do casal. Não há comunhão perfeita, não há correspondência de sentimentos, de afetos. Porque um nunca está satisfeito com o outro. Sempre há um motivo de reclamação. E às vezes por coisas banais. Eu estou falando generalizadamente, porque se a gente for entrar em detalhes, há tantos exemplos para ser dado, que nós ficaríamos o resto do ano falando sobre isso aqui. Mas eu espero que cada um contextualize na sua própria relação as coisas que nós estamos lembrando aqui. Porque faz parte da vida de todos nós. O amor sem amargura é um amor que ele prefere se prejudicar, sofrer a injustiça, do que prejudicar e cometer injustiça contra o outro. Isso, então, está dentro daquilo que foi falado de amor sem amargura. E a penúltima coisa relacionada com o amor sacrificial é que ele é um amor que perdoa. Jesus Cristo nos perdoou quando nós ainda éramos inimigos. O seu perdão foi gracioso, foi amoroso, foi compassivo e misericordioso. Nós não merecíamos. Um dos sérios problemas conjugais é justamente a falta de perdão. Porque quando há qualquer hostilidade, quando há qualquer rompimento da relação, então essa separação que acontece, ela só pode ser restabelecida pelo perdão.
E nós, como seres orgulhosos que somos, arrogantes, soberbos, nenhum de nós quer dar o braço a torcer. Nós exigimos que o culpado seja sempre o outro. Portanto, o outro deve se desculpar, deve se humilhar, deve se submeter para nos pedir perdão, para buscar uma reconciliação. Quando um casal briga, marido e mulher, e isso acontece, como eu já disse, nós somos imperfeitos, então nós brigamos, nós nos desentendemos, nós hostilizamos uns aos outros, nós ofendemos uns aos outros, nós julgamos uns aos outros, e geralmente os homens são considerados os que não erraram, os inocentes, as vítimas, tadinhos. E aí se estabelece um clima de hostilidade, de inimizade e de ódio, em que um fica desprezando o outro. Eu quero dizer para os maridos aqui presentes e para aqueles que são candidatos a maridos, que o homem, ele tem por natureza querer prevalecer sobre a mulher. Então, ela é que é a culpada. E aí, ele a julga, ele a condena, e ele exige dela a reparação. Mas lembrem-se, e lembremos todos nós, que a Bíblia, a palavra de Deus, que o próprio Deus coloca sobre os ombros do homem a responsabilidade do perdão e da reconciliação. Porque foi isso que Cristo fez. Se o nosso amor para com a esposa deve ter como exemplo o amor de Cristo pela igreja, e é isso que a Bíblia exige, a palavra de Deus exige, então em todos os problemas de relacionamento, a responsabilidade de restabelecer a harmonia, a reconciliação é do homem, mesmo que ele seja a parte inocente no rompimento. É ele que precisa se colocar no lugar de Cristo, sacrificialmente, e se esforçar para que o relacionamento seja reatado, para que haja reconciliação. Mesmo que ele não seja culpado, ele deve buscar essa harmonia. Deve buscar o diálogo com toda a paciência do mundo, porque às vezes haja paciência. Dependendo da esposa, tem que ter paciência. Mas é isso que a Bíblia pede, amor sacrificial. Ele tem que ser longânimo. Ele tem que suportar muita coisa. Para o bem da vida conjugal, para o bem das orações do marido. Ele é o sacerdote do lar. Ele é o profeta do lar. Ele é o intercessor do lar. É ele que está diretamente ligado a Deus para governar a sua casa.
Se o homem quer ter um lar governado por Deus, é ele que tem que se colocar entre Deus e a esposa e os filhos e os negócios do lar. Portanto, é um amor que perdoa. E perdoar talvez seja a coisa mais difícil do relacionamento humano. Perdoar conforme Cristo perdoou a igreja. Porque o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância de homem é que procura prevalecer, procura dominar a relação. E nós precisamos lutar contra isso. Então, se houver um amor que perdoa, então a maior parte da relação está salva. Pode perseverar dia após dia, porque a necessidade do perdão é diária. É diária. E, finalmente, esse amor é um amor que tem que dizer não, muitas vezes. Às vezes, a esposa, na sua vaidade, isso é muito próprio da mulher, mais próprio da mulher do que do homem. Às vezes, a vaidade quer fazer, por exemplo, gastos que a família não tem condição de fazer. Isso é uma das coisas mais frequentes na vida do lar, na vida doméstica. Eu já pude testemunhar isso, tanto dentro de casa, quanto na vida de pessoas conhecidas, de casais conhecidos. A mulher vai numa determinada casa fazer uma visita e vê lá uma coisa que ela não tem, ou que é melhor do que ela tem. E aí então ela começa a exigir que o marido compre aquela coisa, aquele bem. Mas as economias da família não permitem, mas ela não quer aceitar isso. Ela quer ter o que a outra tem, ou melhor do que a outra tem. E aí, às vezes, esquenta tanto a muleira do marido que ele vai e faz o gasto. E aí, depois vem a complicação, porque não tem como pagar. Então, o amor precisa ser aquele amor que, às vezes, tem que dizer não. E se é não, é não. É não porque não há maldade. É não porque não podemos. É não porque não temos dinheiro para isso. É não porque as economias da família não cobrem esse tipo de despesa. Mas eu estou falando a respeito de despesa, mas há outras coisas, há outras situações em que o cabeça da família, às vezes, precisa dizer não. Lá no Éden, Adão deveria ter dito não. Mas a carga de sedução era tão grande que ele disse sim, ele aceitou.
Imaginem uma mulher que havia caído em tentação do próprio Satanás, que é o sedutor do mundo. Quando Eva comeu daquela fruta, todo o poder de sedução de Satanás envolveu aquela mulher. Porque ela estava possuída. No momento em que Eva obedeceu a Satanás, ela ficou possuída por Satanás. Vocês já haviam pensado nisso? Quando Pedro resolveu tentar tirar Jesus da sua missão de cruz, dizendo: Senhor, o senhor não pode aceitar isso? O que é que Jesus disse para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro estava tão possuído por Satanás que Jesus Cristo disse para Pedro: arreda-te, Satanás. Quando Eva caiu em tentação e comeu aquela fruta, ela estava possuída por Satanás. E foi possuída por Satanás com toda aquela carga de sedução que Satanás tem como sedutor, mas a sedução feminina da própria mulher, todo aquele tsunami de sedução veio para cima de Adão. Irmãos, não foi pouca coisa, não. A carga de sedução, de tentação que esse homem enfrentou foi terrível, e ele caiu. Mas ele teria que ter dito não. Então, às vezes, na vida comum do lar, na vida conjugal, Satanás pode usar a mulher para seduzir o homem a fazer coisas que vão trazer ruína, tragédia para o lar. E aí então o homem, como cabeça do lar, aquele que deve governar a casa, inclusive administrativamente, ele precisa dizer não, e isso significa amar a esposa, amar a família. Então o amor tem que dizer não muitas vezes. E agora, encerrando, eu desejo lembrar aqui que o que nós estamos vendo com relação a essa questão conjugal, e aqui com relação especialmente ao marido, são coisas de Deus. Nós estamos tratando com uma relação que foi estabelecida pelo próprio Deus e cuja relação Deus está o tempo todo vigiando, porque Ele tem pleno interesse nessa relação, Ele quer que essa relação dê certo, Ele quer que essa relação seja sempre um exemplo da sua relação com a igreja. Deus quer ser o cabeça da relação conjugal. E ela, a relação conjugal, ela é a figura, ela é o símbolo, sempre da relação de Deus com a sua igreja. Há um mistério aqui que é insondável, porque essa relação
conjugal, ela se confunde com a relação de Deus com a igreja. Assim como Deus e a família, ou seja, a igreja, é uma relação matrimonial, a relação do homem com a mulher também é uma relação matrimonial. Essas duas relações, elas são estabelecidas através de aliança. Deus tem uma aliança conosco e o homem tem uma aliança com a mulher. E essas relações, elas se confundem. Então, Deus precisa sempre estar no governo, na presidência, na liderança, na direção dessa relação. Então, nós, maridos, precisamos depender inteiramente de Deus. E para isso, estarmos sempre vigilantes e orando para que Deus nos ajude, nos conceda graça e sabedoria, discernimento, prudência nessa relação, para que nós possamos ser felizes, realizados na relação conjugal, porque se não houver realização aí, não haverá em nada mais. Podem ter absoluta certeza disso. Se o homem não for feliz no seu lar, ele não será feliz em nada mais. E aí a mulher também será infeliz e os filhos serão infelizes, é lógico. E a carga de responsabilidade está sobre os nossos ombros. Que Deus nos abençoe. Amém.